Programa pesado, né? Polêmicas vazias não apela, viu? Mentira. A gente apela muito, né? O de hoje, por exemplo, é isso. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e uma questão que estava guardada e veio à tona recentemente por causa de Real Madrid e Paris Saint-Germain. A grande questão é, camisa ganha jogo? O peso de uma camisa pode determinar um resultado? Eis a questão. É isso, tivemos recentemente o primeiro jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. E aí, independente do que aconteça no segundo jogo, a questão ela é válida. Por quê? Porque o PSG entrou com algum favoritismo. O Real Madrid em crise, tendo só a Champions como tiro da temporada, né? Já que está eliminado da Copa do Rei, não vai ganhar o Campeonato Espanhol pela distância que o Barcelona já abriu e entre Barcelona e Real. Então o tiro que sobrou para o Real Madrid foi a Liga dos Campeões. Só que o time não vinha rendendo, o time vinha tropeçando, o time não vem produzindo. Só que chega o jogo grande, o jogo importante, e o Real apronta o que aprontou. Começa perdendo, só que consegue empatar, virar e ainda abrir uma gordura terminando com o 3-1. E aí, pelo mundo, só se falou nisso, né? Olha como a tradição pesa, camisa ganha jogo, o Real Madrid pode estar mal toda a vida e o escudo praticamente joga sozinho. Inclusive, no dia do jogo, o Marcos usou essa capa aqui, ó. Colocou lá o patch da Champions com os 12 títulos e embaixo também um adesivo usado por todas as equipes que jogam as competições europeias, o adesivo da UEFA que fala do respect, que é o respect no que diz respeito à raça, à cor, à religião, né? Uma campanha da UEFA. Só que nesta conotação, o que o marca quis dizer? Tem que respeitar essa camisa com 12 títulos de Liga dos Campeões. E antes da gente continuar, vamos ao nosso Polêmicas Aleatórias. É melhor assistir em casa um Netflix ou ir pro cinema? Belíssimo questionamento para aqueles que normalmente estão namorando, né? Essa questão da camisa jogar sozinha, no futebol brasileiro, por exemplo, ela foi muito reforçada pelo Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem uma passagem em que ele fala especificamente da camisa do Flamengo e que acabou sendo usada para reforçar o imaginário popular do quanto a tradição entra em campo e como muitas vezes a grife amedronta a ponto de influir no resultado. Este romantismo serviu para alimentar o imaginário popular de que as camisas pesadas jogam sozinhas. E não é raro nós ouvirmos em boteco, inclusive em programas de TV, as pessoas falando que camisa ganha jogo. Mas afinal de contas, ganha ou não ganha? Eu diria que sim, mas há uma explicação lógica por trás desse floreamento que fala da tradição e do peso de uma camisa. E é por isso que o Polêmicas Vazias existe. Tentar trazer algum raciocínio para muitas vezes falácias que são passadas para frente sem muito senso crítico. Então vamos lá, quando se fala que camisa ganha jogo, e aí a gente precisa lembrar, né? A camisa do Flamengo, por exemplo, essa mística da camisa, ela começou mais ou menos a ser construída ali no final dos anos 20, quando o Flamengo ganha um campeonato carioca, um campeonato em que o Flamengo tinha perdido os jogadores, em que o time ninguém acreditava, e o time contra tudo e contra todos, que é uma frase também típica de boteco e de arquibancada, acabou ganhando o campeonato quando muita gente não acreditava que aquilo seria possível. E ali começou-se a alimentar essa lenda de que a camisa entrava em campo e que acabava puxando os jogadores. O fato é que grandes camisas realmente ganham mais do que camisas menos tradicionais. Os times grandes, eles têm um percentual de títulos e de vitórias maior que os times pequenos. E aí você pode associar a camisa que pesa, a que entorta varal. Mas há uma lógica, repito, por trás desta tradição. A tradição ela é construída com títulos, com conquistas, com jogos memoráveis, com grandes ídolos, mas com muito investimento. Dificilmente uma tradição, um clube grande se sustenta sem dinheiro. O Real Madrid ganhou só pela camisa do Paris Saint-Germain? Não ganhou só pela camisa. Ganhou porque aquela camisa atrai os melhores do mundo, atrai as melhores estruturas, atrai as atenções e atrai as pressões. E as pressões
fazem com que muitas vezes um time em péssima fase volte a jogar bem, porque é preciso dar satisfação, porque uma camisa daquele tamanho não pode estar acumulando resultados pífios um atrás do outro. Então o cara precisa estar motivado. Portanto, a camisa, quando se fala que ela ganha jogo porque a camisa representa essa pressão, representa muitas vezes o ápice de uma carreira, representa um alto rendimento, representa um grande gasto e representa excelência. Nenhuma grande camisa está sendo vestida por um qualquer. E mesmo que seja um qualquer, esse qualquer para virar alguém precisa dar resultado. Então o cara vai dar a vida no treinamento, ele vai dar a vida no jogo, ele vai dar a vida durante uma derrota ou durante uma má fase para sair dali. Até porque ele sabe que chegando nesta grande camisa, eu não estou falando só lá do Real, estou falando das grandes camisas do planeta. O cara, quando tá vestindo uma camisa dessa, normalmente tá ganhando um grande salário. Para manter este grande salário, para renovar este grande salário, é preciso que tenha um grande rendimento. Então o cara vai dar um jeito e normalmente se dá um jeito buscando resultado. Por isso que às vezes se fala, porque a camisa ganha jogo. A camisa ganha jogo, amigão, porque a camisa tá no teu calcanhar o tempo inteiro. Ela tá te lembrando toda hora os anos anteriores, os ídolos que já passaram, os títulos já conquistados e falando, ó, o lugar onde você tá. E aí o cara vai dar um jeito, né? Às vezes ele num time menor, não tem a mesma motivação, não tem o mesmo salário, talvez não tenha a mesma ambição. E aí você tem um pouco de objetividade e de subjetividade aí, né? Óbvio. Aí entra uma questão quase que matemática, né? Você tem aí 62 edições, por exemplo, de Liga dos Campeões / Copa dos Campeões da Europa. Nestas 62 edições, só 22 equipes ganharam a Liga dos Campeões, de centenas que já jogaram, ou seja, é um percentual pequeno de campeões. E se você pegar os times que ganharam mais de uma vez, pra gente não ficar só no fortuito, né? Porque pode ter ali uma equipe ou outra que ganha um campeonato de uma maneira fortuita, que é a chamada zebra. Os que ganharam mais de 2 vezes são só 12 equipes, ou seja, um percentual menor ainda. Copa do Mundo, desde 1930, só foram 8 campeões. E desses 8 campeões, só 5 ganharam a Copa do Mundo mais de uma vez. Isso sem contar que Brasil, Alemanha e Itália estão sempre chegando em semifinal ou final, né? Você não consegue enxergar a Copa do Mundo sem ter pelo menos um dos 3 chegando entre os 4 primeiros. Na Libertadores é a mesma coisa, uma competição enorme, disputada por centenas e centenas de clubes e só tem 25 campeões. E desses 25, basicamente a metade ganhou mais de uma vez, né? Foram 13 equipes que ganharam mais de uma vez. E aí no continente você tem alguns países que nunca nem ganharam a Libertadores. O que é que eu quero dizer com isso? Que o grupo sim é restrito, porque de fato não é a maioria que tem dinheiro, não é a maioria que tem tradição, não é a maioria que tem condição de pegar os melhores jogadores. Aí fica mole falar que é só pura e simplesmente a camisa que ganha o jogo. O que construiu a camisa pesada? É isso que é importante a gente pontuar. E Campeonato Brasileiro, hein? Só 17 clubes ganharam o Campeonato Brasileiro e de 7 estados diferentes, ou seja, um país de dimensões continentais só tem campeões brasileiros em 7 dos 27 estados da federação. E sobre essa questão da pressão, de tudo que o time representa, o quanto isso puxa para cima o rendimento de quem está lá, o Hugo Giorgetti, cineasta, que já tem há muito tempo uma coluna no Estado de São Paulo, escreveu certa vez sobre peso de camisa. E aí ele falando que o peso da camisa, ele não é exercido nem tanto sobre o adversário, mas muito mais em cima do elenco, do jogador do clube, porque aquele jogador, aquele grupo, ele sente o passado, né? Quando ele entra no vestiário, quando ele treina no dia a dia, quando ele olha para a arquibancada, ele vê o valor que tem aquela camisa, que muitos outros jogadores grandes, inclusive maiores que ele, às vezes, já vestiram. E que ele acaba sendo apenas mais um para manter a relevância daquela camisa. Então ele se sente um integrante da história, né? Para não deixar quebrar a corrente. Por falar em Hugo Giorgetti, a dica cultural de hoje tem a ver com ele. É o documentário Quebrando a Cara, de 1986, que conta a história de uma maneira muito peculiar do Éder Joffre, né? Um dos pugilistas mais vencedores da história do boxe nacional. Um cara que já foi campeão mundial, e aí você percebe lá, como é um documentário já relativamente antigo, a maneira de se contar a história como é diferente, as vestimentas, vale o mergulho até para você entender um pouquinho como era feito cinema antigamente, mas entender um pouco da história do Éder Joffre. Você encontra mole no YouTube. À época ele foi passado pela TV Cultura de São Paulo,
passou em outros lugares, mas hoje você consegue encontrar ele completinho ali no YouTube, ele tem cerca de 1h20 de duração, até um pouco menos, beleza? Tem um outro ponto também que talvez hoje tenha até diminuído, mas antigamente, com menos TV, com menos monitoramento, você tem algumas histórias bem cabeludas de arbitragem. E aí, arbitragens que sentiam o peso da camisa e que às vezes colaboravam para que as grandes camisas seguissem vencendo, porque, óbvio, você não tinha tanto holofote em cima, e aí você já ouviu histórias bem escrotas com relação à arbitragem em jogo de time grande contra time pequeno. Essa avaliação do camisa ganha jogo, ela é feita quando você tem uma diferença de grife, como, por exemplo, você teve entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Um clube que está criando sua identidade, criando a sua tradição mundial contra uma grife que é a maior do século XX, o clube mais vencedor da história do futebol, então não há equiparação do ponto de vista do tamanho das camisas. Por isso entra essa avaliação. É diferente, por exemplo, se a gente estivesse falando de um Real Madrid e Barcelona, que aí são camisas que, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, elas se equivalem, são tradições que se batem, há uma disputa em termos de história. Em relação a PSG e Real Madrid, não existe. E quando a gente está falando dessas discrepâncias, lá atrás você já teve situações de que a arbitragem, tanto que ficou conhecida a expressão do juiz caseiro, né, puxando a arbitragem para o clube da casa, que normalmente era o clube grande, e aí você foi reforçando a ideia do camisa pesa. Então a intimidação que a camisa causa a um bandeira, a um árbitro e ao adversário acaba pesando, porque o adversário, o bandeira, o árbitro, eles enxergam ali não só aqueles 11, mas as centenas de jogadores que passaram por ali. Então sim, camisa ganha jogo, mas também já temos situações de camisas que talvez tenham até envergado o varal, mas envergaram tanto que quebraram o varal e não adiantaram de nada. Basta ver que já tivemos eliminações de Boca, de São Paulo, de Barcelona, de Chelsea, de Bayern, de seleção brasileira, de Itália, de qualquer camisa pesada que você imaginar, ela vai ter um vexame para contar. Mas a regra é ao contrário. O vexame não fica pro clube grande, fica pro clube pequeno. Que aí talvez não seria vexame, é um paradoxo. Aproveita e toca aí opiniões, por favor. Com a derrota do Paris Saint-Germain, não foi difícil ver manchetes ou comentários do tipo Neymar pipocou. O Neymar não pipocou. Já falei aqui antes, jogadores desse patamar não pipocam. Porque se eles pipocassem, eles não teriam atingido este patamar. Pode não ter feito o PSG ganhar o jogo, mas o Neymar não pipocou por causa disso. Ele simplesmente foi derrotado por uma equipe que é muito forte em momentos decisivos. Tem um finalizador absurdo, que é o Cristiano Ronaldo. E você tem um senso coletivo do Paris Saint-Germain que acabou falhando. Isso sem contar com os erros do Unai Emery, com alterações questionáveis, como quando ele tirou, por exemplo, o Cavani e acabou diminuindo a produção ofensiva e expondo o seu lado, e o Zidane foi muito feliz nas alterações que fez. Portanto, falar que o Neymar pipocou primeiro, não ter visto o jogo. E aí, se você viu o jogo, você não pode ter essa opinião. Ponto. E se você viu o jogo e acha que ele pipocou, você não entende nada. Bem, e o nosso polêmicas aleatórias, hein? É melhor ficar em casa vendo um Netflix ou é melhor ir pro cinema? Bem, o Netflix te coloca num universo gigantesco, né? Você tem uma seriado, vai ter filme antigo, vai ter filme novo, só que não dá pra comparar com o cinema. Por mais que o cinema saia até mais caro, né? Porque você paga ali mais de uma mensalidade do Netflix, num tiro só, né? Pra ver um filme. Só que o que o cinema te proporciona, ficar ali dentro, esquecer de tudo que está acontecendo lá fora, mergulhar de fato no filme, e quando sai do filme você ainda fica consumindo o filme ali 10, 15, 20, e normalmente as suas grandes memórias em relação a filmes passam por experiências no cinema. É difícil você pensar que, olha que grande experiência que eu tive vendo o filme tal na minha televisão de 40 polegadas. É diferente, né? Porque você tem uma experiência ali focada no filme. Com mais silêncio, tudo escuro, com a tela gigantesca, um som absurdo, normalmente uma boa companhia. Então, desculpa pro Netflix, mas cinema é incomparável em relação a experiências com filmes e afins. Então é isso, Polêmicas Vazias, toda sexta, 11 da manhã no YouTube do Esporte Interativo. Está se discutindo uma ampliação, se vai ser 2 vezes, se vai ser 3 vezes, não, brincadeira. 2 vezes existe uma chance, mas eu estou fazendo uma certa birra ali, estou querendo um aumento para ver se a gente tem 2 vezes por semana.
E vem projetos legais por aí. Se você quer achar que tem que ser 2 vezes, bote nos comentários. Se você achar, por exemplo, que a gente tem que ir para a Rússia fazer um Polêmicas Vazias especial de Copa do Mundo, comente, mande um e-mail para o meu chefe, que aí pode ser que ele me mande para a Rússia e a gente faça Polêmicas Vazias lá. Como é que fala Polêmicas Vazias em russo? Alguém sabe? Sluk Batsimian. Portanto, se você quer que saia do papel o... Como é o nome? Sluk Batsimian. Descaralhe no like, no compartilhamento, enche o saco de todo mundo aí. Quem sabe a gente não aparece aí morrendo de frio. Se bem que nem vai ser frio durante a Copa, né? Não vai ser frio. Então a gente aparece em algum lugar. Valeu.